Eu sou o Márcio Oliveira, professor da cultura inglesa, ajudante do e-learning e ajudante do acadêmico. E estou aqui hoje num dia especial, no dia do meu aniversário. Então, no dia especial, é um dia muito especial para mim, para falar sobre um tema especial, né? Um webinar especial, explicando melhor como funciona o processo de avaliação, esse novo processo de avaliação na cultura inglesa. Né? Por que não temos mais prova, né, em si, e não tendo mais prova, como funciona esse processo todo de avaliação, né? O que é avaliado, em quais momentos, como eu sei o que está sendo avaliado, né? Então vou tentar explicar um pouquinho melhor como funciona todo esse mecanismo, além de falar um pouquinho também das diferenças entre avaliação para adolescentes e adultos, né, o que tem de diferente, explicar em mais detalhes o boletim, né, para você, aluno, pai, responsável que está assistindo nesse momento, né, explicar um pouquinho melhor os itens do seu boletim, o que ele significa, né, o que você faz com essa informação tão valiosa que o boletim traz, né? Então, vou tentar explicar em mais detalhes nesse webinar. Por isso, me acompanhe nesse dia especial, webinar especial sobre avaliação. Vamos nessa! A primeira coisa importante a se entender é que avaliação não significa prova, pelo menos não necessariamente. O que a cultura inglesa não tem mais é prova, mas a avaliação continua sendo parte desse processo como um todo. A avaliação em si é um termo muito mais amplo, que abrange todo esse processo de reunir informações sobre a performance de um aluno. E essa reunião dessas informações, né, a reunião dessas informações pode ser feita de várias formas, e não somente pela prova, né? Então podemos, por exemplo, usar as observações do professor em sala de aula, podemos avaliar sobre a participação de um projeto, usando quizzes, usando até mesmo a autoavaliação do aluno, né? Refletindo sobre o seu processo de aprendizagem, que também é super importante. A avaliação, na verdade, vai reunir elementos que vão te ajudar a ditar os rumos do seu curso, né? Então vão ajudar você, aluno, vão ajudar o seu professor a ditar os rumos do curso, para que esse curso seja feito especialmente para você, né? Com os detalhes que são mais importantes para você, né? Que são mais importantes para o aluno. A avaliação não é o processo final de um curso, né? Que a gente espera, vou fazer a prova final e ver a nota, ok, tudo bem. Na verdade não, a avaliação é um processo contínuo durante o curso todo, que vai te informando os melhores caminhos a trilhar para que você seja bem sucedido no uso do idioma, né? Então, a avaliação não é um processo final, né? Nunca, longe disso. É um processo que vai te ajudar a construir o curso junto com o seu professor. Como estamos falando sobre prova, né, eu vou pedir a sua participação nesse webinar agora. Aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso chat, pode participar, pode escrever. Eu gostaria que você pensasse um momento em uma palavra que define prova para você, né? Quando você escuta a palavra prova, a primeira palavra que vem à sua cabeça. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso bate-papo, no nosso chat. Se não deu tempo de você escrever, fique tranquilo. O mais importante de tudo isso é essa reflexão sobre o tema, né, sobre a prova em si. Mas como vocês podem perceber, normalmente a prova, né, o momento da prova é associado a um momento de estresse, de nervosismo. Normalmente é um momento muito desconfortável, né? O medo de falhar, o medo de errar, o medo de tirar uma nota baixa. Então a prova é muito associada a isso. E além disso tudo, é difícil medir, é difícil uma prova dar os resultados
objetivos sobre o processo todo de aprendizagem. Por isso a cultura inglesa optou por um processo diferente, né? Um processo de avaliação que fosse mais abrangente, que fosse mais robusto, que fosse mais justo, na verdade, né? Que fosse mais justo com os alunos, e que levasse em conta todas as aulas, a participação, a interação, a participação nas atividades fora de sala de aula, que levasse em conta muito mais do que apenas o momento da prova. A nota da sua prova não necessariamente diz quanto você aprendeu ou quão proficiente você é na língua, né? É difícil medir isso somente em um momento de prova. Então, por isso, esse processo de avaliação é muito mais amplo, muito mais robusto e, por consequência, mais justo. Para começar, você precisa saber que temos 7, eu disse 7 itens de avaliação diferentes. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles, principalmente os 4 primeiros. E esses 4 primeiros dizem respeito ao uso produtivo e receptivo da língua em si. Basicamente, eles são a produção oral, né, que é o seu speaking, e a produção escrita, que é o writing. Também levando em conta a compreensão oral, que é o listening, e a compreensão escrita, que é o reading. Então, essas 4 habilidades, né, são importantíssimas, e para que você consiga, então, produzir ou compreender algo em inglês, você necessita de outros itens envolvidos. Questões de gramática, né, tópicos gramaticais, vocabulário, pronúncia, no caso do speaking, a interação com outras pessoas. Então, todos esses elementos juntos fazem parte da sua avaliação, né? Então, essas atividades que o professor propõe durante as aulas, né, de atividades em pares, atividades em grupo, apresentações, às vezes mini quizzes, ou qualquer que seja o formato escolhido, né, o que ele busca é isso, é coletar evidências de como anda o seu desenvolvimento, como anda o seu desempenho nessas habilidades. Por isso é tão importante participar de cada sessão, fazer todas as tarefas com o máximo de empenho, o máximo de motivação, porque elas vão revelar ao seu professor elementos importantíssimos sobre o seu desempenho na língua, né? É muito importante salientar aqui que o que usamos de referência para saber se a sua produção oral, por exemplo, está de acordo com o nível ou abaixo, ou está ok, o que usamos de referência aqui é sempre o CEFR. Vou tentar explicar bem rapidamente. Vocês vão ver a foto aqui do CEFR, né, do documento. É basicamente um documento bem amplo, bem longo, bem detalhado sobre a referência do que é esperado para cada nível de produção, de compreensão. Então, o que o seu professor leva em conta, né, o que ele usa de referência para saber se você está de acordo com o nível ou não, são esses padrões internacionais de referência. Sempre levado em conta esses padrões internacionais na hora de atribuir uma nota ao seu desempenho. Já falei dos 4 itens relacionados ao uso da língua. Agora, os outros 3 restantes dizem respeito à sua participação e assiduidade mesmo, né, durante as aulas. Então, se você tem realizado as tarefas propostas, se você tem interagido com a plataforma digital, tem feito os conteúdos na plataforma digital e também tem participado desse processo de avaliação e autoavaliação também, né, através dos progress checks, através de outras atividades na plataforma. Então esses outros itens são mais abrangentes, são mais amplos e tem a ver mais com a sua participação e a sua atitude em relação à aprendizagem como um todo.
Esses itens são tão importantes quanto as habilidades, por isso todos eles são levados em conta e acabam criando, como eu disse anteriormente, um processo muito mais justo e um processo muito mais amplo de aprendizagem. E seria quase impossível medi-los a partir de uma prova só, né? Então esses outros itens também são importantíssimos e são levados em conta. Vamos falar um pouco sobre as diferenças de avaliação de adolescentes e adultos. Adolescentes aprendem de forma diferente dos adultos e nada mais justo do que levar em conta essa diferença na hora da avaliação, não é? Os adolescentes estão em um processo de desenvolvimento cognitivo muito importante e muito diferente dos adultos. Ao mesmo tempo que eles estão aprendendo conteúdos linguísticos do curso, né, gramática, pronúncia, etc., eles também estão desenvolvendo as habilidades sociais, por exemplo, né? Como pensamento crítico, ou como se portar em situações diferentes, e até habilidades de pensar sobre o seu próprio processo de aprendizagem, né? Por isso, os adolescentes têm um suporte muito maior do professor e também da plataforma, né, para melhor organizar a sua rotina de estudos, como se autoavaliar. Eles estão num estágio de desenvolvimento diferente, né, dos adultos. Por isso, eles têm um pouco mais de suporte nesse sentido, de outras habilidades, de reconhecer onde estão melhores ou não, desenvolver outras habilidades socio-interativas, que são fundamentais para eles. Então, o que acontece, a grande diferença então da avaliação entre adolescentes e adultos é que eles são avaliados com os mesmos critérios. Então, os critérios de avaliação são os mesmos. Porém, os tipos de atividades propostas são completamente diferentes. Pensando também que esse adolescente precisa de mais suporte para conseguir fazer uma autoavaliação, para pensar e refletir mais sobre o seu processo todo. Diferentemente dos adultos, que já têm uma consciência muito maior sobre isso. Então, voltando no que eu disse antes, os critérios de avaliação são os mesmos, mas os tipos de atividade, né, os formatos de avaliação são um pouquinho diferentes. Nada mais justo do que isso ser levado em conta também, ok? Vamos olhar com mais atenção então ao boletim e todos os itens presentes nele. Me acompanhe. Essa é a primeira parte do seu boletim. Você pode ver aqui ao lado, né? Essa é a primeira parte, como eu disse, sobre o uso produtivo e receptivo da língua. Então, produção oral, o seu speaking. Então, como está o seu speaking em relação ao que é esperado para esse nível? Lembrando que sempre levamos em conta a referência do CFR, né? Daquele quadro de referências que eu comentei lá no começo desse webinar. Então, a produção oral, speaking. A produção escrita é o writing. Então, tudo que você escreveu, as redações que você escreveu, ou as atividades de escrita que você teve ao longo do curso, né, são levadas em conta. Compreensão oral é o listening, que você compreende daquilo que você escuta, né? E, finalmente, a compreensão escrita, que é o reading, né, que você entende a partir do que você lê, né, a partir de textos, compreensão de textos. Como você pode ver aqui, são atribuídos conceitos para cada uma dessas habilidades. Então, A, B, C ou D, de acordo com o seu desempenho no curso. Vocês podem ver aqui também que tem o primeiro período e o segundo período. Primeiro bimestre, né, a primeira parte do curso, e o segundo período são atribuídas outras notas. Essa é a segunda parte do seu boletim, né? Como eu disse anteriormente, é o que diz respeito à sua participação e à sua unidade em todas as tarefas. Então, a realização das tarefas durante as aulas, né? Durante as suas aulas ao vivo, pela internet, ou por enquanto pela internet,
em breve presenciais, assim esperamos, né, que a situação melhore e possamos retornar ao presencial, né? Mas a realização dessas tarefas propostas durante a aula, né? As atividades em grupo, em pares, os mini quizzes, os exercícios de gramática, de escrita, de speaking, pronúncia e so on and so forth, né? Então, esse é o primeiro item. E o segundo, o acesso aos conteúdos digitais. Então, a plataforma, né, a plataforma de experiência gamificada aparece aqui, então, contemplada. Se você tem feito os conteúdos digitais, que lembrando, isso é muito importante, esses conteúdos digitais são parte do seu curso. Isso mesmo que eu disse, são parte integral do seu curso. Então, por isso é muito importante que você faça essas atividades também. Tanto é que uma nota é atribuída a elas. Há um cálculo que eu acho importante que você entenda aqui. Se você realizou na plataforma, né, tá aqui, ó, menos de 60% de todas as atividades presentes na plataforma, né, a sua nota de conceito aqui no boletim será um D. Se você fez entre 60% e 79% das atividades na plataforma, o conceito aqui no boletim será C. Se você fez entre 80% e 99% das atividades lá na plataforma, o seu conceito aqui será um B. E se você fez todas as atividades, né, se você cumpriu tudo que era esperado, tudo que fazia parte do seu curso, 100%. Então, o seu conceito será um A. E o último item aqui é a participação ativa nesse processo de aprendizagem por meio de duas coisinhas. Então, os progress checks e as atividades de autoavaliação que estão ali inclusas em muitos desses progress checks. Durante o curso, são 4 momentos específicos de progress check. E a esses progress checks também é atribuído um conceito, né? Se você realizou ou não. Isso é importantíssimo ficar muito claro, tá? Esse conceito aqui, né, por exemplo, aqui nesse caso, nesse exemplo, é um D. Então, quer dizer que esse aluno não realizou nenhum progress check, né? Não fez o progress check. Então, o que importa aqui é se você realizou, se você fez parte desse processo de autoavaliação, né? E não a quantidade de acertos ou erros. Então aqui está o seu boletim completo, melhor, quase completo, né, com as duas partes que eu mencionei, sobre o uso produtivo e receptivo da língua, sobre a sua participação e assiduidade, né, se você participa durante as tarefas propostas durante as suas aulas, né, importantíssimo. E se você tem feito os conteúdos digitais na nossa plataforma gamificada. Muito importante essa sua participação também, o seu envolvimento no processo. Vou mencionar um adendo aqui. Essa participação ativa nas aulas inclui responder quando o seu professor pergunta, né, participar das atividades em pares, em grupos. Se você está fazendo aulas ao vivo pela internet, se possível, por favor, abra sua câmera, né, para que o professor te veja, consiga estabelecer uma relação melhor, assim, olho no olho, porque isso também é levado em conta, claro. O mais importante de tudo é aprender, se desenvolver. A nota em si só vai te dar um indicativo, mas não é a nota pela nota, isso não é importante. Tem mais uma parte importante, né, que é essa última parte, um gráfico de desempenho. Esse tipo de gráfico não é tão utilizado no Brasil, mas lá fora é muito, muito comum, né, um gráfico de desempenho, levando em conta, como eu disse, todos os itens, todos os critérios dessa avaliação mais abrangente que a cultura inglesa está propondo nesse semestre. Para ficar mais fácil de você entender, tudo que estiver mais próximo ao centro, né, ali, por exemplo, ó, a autoavaliação, lembram-se aquele D? Aqui a autoavaliação não está tão bem. Então, tudo que estiver mais próximo ao centro,
precisa de mais atenção, precisa de mais prática, mais desenvolvimento. O que está mais afastado do centro está mais de acordo com o que é esperado para aquele nível. Então a intenção é se afastar cada vez mais do centro, que é ali o mínimo esperado. E esse gráfico de desempenho também ajuda a visualizar melhor como anda o seu desempenho. Espero ter te ajudado a compreender um pouco melhor esse novo processo de avaliação na cultura inglesa, né, que não envolve só provas, mas que é muito mais abrangente, como você pode ver, né, no seu boletim e em todos os aspectos envolvidos aqui. Né? Como último conselho, se envolva nesse processo, faça você parte importantíssima desse processo de avaliação. Espero que tenham gostado, foi um prazer estar aqui novamente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, tchau, tchau!